é riquíssima. É, exatamente. E não é o fato de acordar. É Não, não, acordar, não. né? É acordar para aprender aqui. Então, Acordar para trocar, para... Nossa, é muito legal. é muito legal. Então, obrigado. Ó, eu vou começar com uma frase aqui, que aqui no desafio a gente tem sempre uma frase do dia, Luísa. É, E a frase do dia hoje tem muito a ver com você, tá. tá? Que eu já vi você falando essa frase aqui, que é o seguinte: crescer não é ouvir o que você quer, é ouvir o que você precisa, né? Então a gente fica só querendo que pessoas massageiem nosso ego e tal, e não é bem assim, não é? Às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas, né? É isso aí. Então, eu falo que a vida profissional, pessoal da gente é uma espiral. E você é muito mais difícil você mudar de ciclo que você entrar num ciclo. E você só muda de ciclo quando você... O duro é quando você muda de ciclo, quando alguma coisa ruim acontece, ou você perde dinheiro, ou você perde alguém muito querido. Então, eu costumo dizer que você tem que mudar de ciclo antes que a vida te obrigue, porque aí é muito mais tranquilo. E como é que você faz isso? Quando você escuta o que você não quer ouvir. E, normalmente, a gente só escuta o que a gente quer ouvir. Eu me treinei bastante, Tiago, para escutar o que eu não quero ouvir. Tá certo que eu tenho uma autoestima boa, porque eu sou filha única. Então, assim, falar assim, olha, Luísa, você não está bem nisso, você não está bem naquilo, eu não levo para o lado pessoal. Ai, não gosta de mim. Ai, essa pessoa não é legal. Eu procuro entender. Ai, não foi isso que eu falei. Eu falo, puxa, se ela está entendendo isso, o que será que é a mensagem que está querendo me mandar? E eu não fico ofendida, sabe? Nossa, eu falo assim, eu falo que eu sou inacabada, Thiago, então eu estou sempre melhorando, então eu estou sempre escutando o que eu não quero ouvir para melhorar. É muito importante, minha gente, escutar o que a gente não quer ouvir. Quando eu comecei da palestra, Thiago, eu punha as pessoas na minha frente, até hoje, né? Só para falar o que eu não fui bem. Porque o que eu fui bem, eu já fui bem, né? Então, o que eu precisava melhorar. E é assim na vida. E a empresa também. Quando uma empresa não muda de ciclo, por menor que ela seja, ela também não vai... Tem uma hora que ela vai ficar com muita dificuldade. Então, na empresa também, a gente tem que entender o momento que ela tem que mudar de ciclo, que ela tem que criar novas coisas. Também a empresa é muito importante. Muitas empresas não vão para frente porque não sabem mudar de ciclo. É muito legal. O que você falou faz muito sentido, porque você acabou de falar sobre sacrificar a necessidade de ser querido. Né? No mundo dos negócios não é sempre isso, né? Ah, eu preciso ser amado. Não, a gente precisa ser respeitado, Eu né? não sei se, Tiago, quando as pessoas falam que você não quer ouvir, se é não ser amado. Eu não acho, pelo É contrário. verdade. Eu acho que as pessoas que te falam com carinho, com muito... talvez está sendo mais amado do que tem quem está pensando. Nossa, ela é muito isso, assim. Chega perto da gente e fala, oi, que palestra bonitinha. E no fundo fala, ai, que horrível, você viu aquela hora? Então, assim, eu não sei se... Eu me sinto amada quando alguém fala alguma coisa que eu não quero ouvir. Todas as minhas redes sociais são abertas aos clientes. Então, e eles falam assim, você cresceu, se perdeu, eu te admiro muito, a sua entrega não foi legal. Puxa, eu agradeço, porque a não ser quando xinga, quando fala coisa que não é verdade, né? Ai, você é isso, você é aquilo. Mas quando reclama um serviço meu, que bom que ele reclamou. Ele me deu chance de melhorar, porque se ele larga de comprar, aí que eu não melhoro. Então, eu não sei se a pessoa não me quer bem. Eu acho que, no fundo, ela queria continuar comprando de mim, ela queria continuar comprando do Magalu, né? Uhum. Não, isso é muito legal, né? Assim, é importante a nossa ótica sobre as coisas que aparecem ao nosso redor, né? Então, quando você sai uma crítica, você pode ser reativo, né, Luísa? Você pode falar, nossa, você tá louco, que lá, eu fui bem, né? Ou então você fala, nossa, verdade, eu posso melhorar com isso, né? Então, isso Ou é muito senão, bacana. ou senão a Eu, gente fala assim, não foi isso que eu quis falar. Então, eu falo, comunicação não é o que você pensa, é o que o outro entende. Se o outro entendeu mal, então você tem que mudar a forma que você está comunicando. Alguém fala, Luísa, Tadeu fala, desculpa, peraí que eu vou tentar me comunicar melhor o que eu estou querendo falar. Que aí eu vou falar, você não entendeu o que eu estou falando, você não entendeu. Sempre a culpa é do outro. E eu aprendi que a responsabilidade de tudo está dentro de mim mesma. então, é ter humildade intelectual, né? É se alguém falou, você fala, putz, Eu acho que é ter inteligência para mudar de inteligência. ciclo. Quem tem Inteligência, é verdade, humildade então desse agora, inteligência. ele tem inteligência para mudar de Agora, deixa eu ciclo. falar. Pô,
você está falando aqui sobre receber críticas, sobre aprender, sobre ouvir coisas que às vezes não é o que você queria ouvir, é o que você precisava ouvir. E na sua jornada, eu sei que isso aconteceu pra caramba, né? Pelo menos é o que você diz. E você começou muito cedo, né, Luísa? Você começou muito cedo. Conta um pouquinho da sua história para nós. Quando você Magazine começou, como foi, eu até vou- chegar eu hoje, assim. Tá bom. O Magazine Luiza nasceu em Franca há 62 anos atrás. Você vai ver que a minha pronúncia é bem mineira, porque lá 80% é mineiro e 20% é filho de mineiro. E uma das coisas que eu acho muito importante, Tiago, eu fiz questão de não perder a minha essência. Então, assim, eu nunca quis trocar. Eu vou falar diferente para as pessoas me aceitarem. Eu vou ser. Não, que prazer ter nascido no interior, ser de Franca. Então, assim, tudo contribui para a sua história. Então, ela não pode ser apagada, né? E nasceu, foi fundado pela minha tia, pelo meu tio, que não tem filho, que também chama Luísa, o nome Luísa é por causa dela. E aí você Uhum. vê como que eu venho de uma família que o trabalho é muito importante, muito mais do que ter o dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Quando eu falo isso, parece. Mas quem conhece a gente sabe disso. Ela começou, ela trabalhou muitos anos numa loja em frente. Antigamente, as lojas, as cidades não tinham shopping nem nada. Então, as pessoas que tinham mais dinheiro da cidade, elas tinham aquelas lojas imensas, que eu brinco que quando eu fui no IPO, eu falei, tinha até banco, que é verdade mesmo. Onde ela trabalhou, tinha até banco, e ela tomava conta do setor de presente. E ela era tão boa vendedora, assim, de família muito simples, e que conseguiu construir a casa da mãe dela. E ela se casou e teve que mudar de Franca, foi ser representante comercial junto com meu tio. E o sonho dela era montar uma loja para gerar emprego para a família. Eu nunca escutei, vou montar uma loja para comprar um carro, não que depois não tivesse, mas não era o propósito dela. Aí, em 1957, ela comprou uma lojinha em frente aonde ela trabalhou a vida toda. E Uhum. olha para você ver como que é um espírito de pensar, de pensar grande, mas de agir conforme as suas posses, né? Isso depois nós vamos falar um pouquinho. Ela fez um concurso na rádio, na única rádio que existia, na época só existia rádio, para o pessoal escolher um nome. E o pessoal escolheu Magazine Luiza, porque ela já era conhecida. Eu brinco que esse nome deu trabalho a vida inteira, agora está Magalu, mas é grande. Mas como o povo é sábio, uma outra coisa que eu tenho que dizer para quem tem empresa, escuta a voz do cliente, ouça o que ele tem para falar, porque é muito sábio isso. E aí, então, eu escolhi o Magazine Luiza. E a minha história, né? Eu sou filha única, né? E ela não tem filho. Eu tive uma mãe que, infelizmente, morreu muito cedo, que tinha muita inteligência emocional. O que é isso? Ela não tinha dó de mim e sempre eu que tinha que resolver. Então, filha única, ela nunca foi na reunião de escola e falava, coitadinha da minha filha. Se eu chegasse levando o problema da professora desde pequenininho, ela falava assim, o que será que você fez que a professora não te ouviu? Então, você se torna protagonista das suas atitudes, e não o outro é protagonista. Então, para mim, isso assim, foi um marco que, quando eu começo a pensar que meu foi muito mais intuitivo, eu falo, puxa, isso foi um marco. Aí, com 12 anos, minha mãe, eu gostava de dar presente, eu acho que até porque eu sou filha única. Ouvir da minha mãe falar, não pode, onde se viu, você está gastando muito. Naquela época, tudo era muito difícil. Ela falou, você quer dar presente? Quero. Então, você vai trabalhar em dezembro, vai ganhar e vai dar o presente. E tinha uma loja só em Franca e eu fui trabalhar em presente. E foi um marco, eu fui trabalhar em dezembro e foi um marco para muita coisa. Primeiro, porque eu ganhei, fiz minha primeira poupança e ainda comprei presente. Segundo, que meus primos e até depois os filhos dos meus primos, os meus filhos, trabalhar em dezembro era uma alegria, não era uma coisa triste. Todos trabalharam em dezembro. Então, os que moravam em São Paulo iam para Franca para trabalhar em dezembro, porque foi uma coisa prazerosa. Então, olha para você ver como uma atitude inteligente da minha mãe, ter um local onde eu podia trabalhar, que eu sou muito grata, mudou, porque foi muito gostoso. Aí todo mundo ia trabalhar em dezembro, e trabalhar no balcão, lidar com as pessoas, te dá uma maturidade de trocar de papel muito grande. Aí eu fui crescendo, eu com 18 anos fui fazer faculdade em Franca, e a minha tia sempre foi muito empreendedora, mas não gestora. Eu não tenho esse empreendedorismo tão grande dela, porque é muito grande, mas eu peguei isso da família e fui mais gestora. Aí eu vinha para São Paulo de ônibus para aprender, naquela época era pequeno, então as empresas maiores abriam para você, né? Fazia uma amizade, porque aí que é muito importante você sempre demonstrar para o outro que você quer aprender.
Até hoje, se alguém senta perto de mim, nos primeiros 15, 20 minutos, as pessoas acham que eu não sei nada, de varejo, inclusive. Mas é verdade, eu sento para falar o que ele pode me ensinar. Porque se eu começar, não, eu sei, eu já faço isso. Não, eu inibo as pessoas, vai vir de me ensinar uma coisa que não tem. Então, eu vinha para São Paulo para aprender, ia lá, punha na prática, eu vinha para aprender a fazer isso, fluxo de caixa, planejamento, treinamento, fazia curso. E sempre eu punha na prática. Aprendi uma coisa, no outro dia eu já punha na prática. Aí fui crescendo, foi crescendo. Agora eu falo assim, o pessoal ontem me perguntou num evento que eu estava sobre ser mulher, né? Então, imagina que até hoje tem uma ou duas mulheres só no IDV, que eu sou do IDV, o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, que eu ajudei a montar. Na minha área, só tem eu, mulher presidente. Você imagina eu, há 30 e tantos anos atrás, quando eu vinha para São Paulo nos eventos, ou tentar comprar, né, para poder vender lá junto com alguém. Imagina eu, mulher, falando porta a portão, não tendo Harvard nem nada, e chegando aqui em São Paulo. Então, assim, para poder vender uma empresa que ninguém conhecia, Magazine, ainda chamava Magazine Luiza, que não vendia roupa, né? Porque normalmente nem revista. Então, eu falo assim, que uma das coisas que me ajudou é que eu não tive dó de mim. Alguém me rejeitava, eu falava, agora mesmo ele vai conseguir me botar. Eu era do bem, eu estava aqui para fazer o bem. Então, assim, e aí foi crescendo, graças a um trabalho muito grande da minha família, que toda a vida trabalhou e nunca teve ambição de querer pegar o dinheiro da empresa e comprar carro. O dinheiro da empresa, minha gente, é sagrado, não pode misturar o seu dinheiro particular com o dinheiro da empresa. Você não pode, você tem que ter um salário onde você vai gastar suas coisas pessoais. Eu vejo muita empresa que tem problema porque ela mistura, tira do caixa a sua gasolina para o seu carro, tira do carro a escola do filho, faz um salário para você e esse salário tem que dar para você viver como se fosse funcionário. E aí a gente nunca misturou o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Se a empresa não dava lucro, a gente só comprava um carro, só comprava uma casa, se tivesse o dinheiro. Não era pensando naquele lucro daquele ano, porque fluxo de caixa não é lucro. Quando a gente vende, não é lucro. O lucro é o que sobra da venda, daquilo que você vendeu, menos o custo e menos as despesas. Isso é muito confundido já. Então, a gente foi levando muito a sério. A empresa, nesses 62 anos, teve muito aperto financeiro. Você imagina o que é crescer sem capital de giro, e a gente também não vende roupa, nós vendemos geladeira. Você tem que ter um capital muito grande, porque não é uma roupa de R$ 200 que você vende, é de 1.000, então é um capital grande. Nós, em 62 anos, Thiago, nunca pagamos um dia um título atrasado. Pode perguntar para qualquer fornecedor. E nunca pedimos prorrogação de título, porque a gente controlava muito o fluxo de caixa. E o fluxo de caixa pessoal seu. Então, assim, isso é muito bom. Aí a empresa foi crescendo, foi crescendo. Eu lembro que o primeiro grande salto nosso foi 3 lojas entrar em Ribeirão Preto. Porque a gente entra, é mineiro, né? A gente primeiro entramos em Araxá, Uberaba, para depois entrar em Ribeirão, que Ribeirão eram os grandes concorrentes que a gente tinha. E, de repente, a gente entrou com 50 lojas no mesmo dia em São Paulo. Também a gente foi entrando assim, ó, no Rio Grande do Sul. 50 lojas em um dia, você falou? No mesmo dia, Tiago. Porque assim, a gente não entrava em São Paulo capital ainda. A gente foi entrando, Campinas, interior, compramos uma rede no Sul, compramos uma rede no Paraná, mas não entrava em São Paulo, porque a minha tia Deus, que eu era pequenininha, ela falava, o dia que eu entrar em São Paulo, eu quero entrar com 50 lojas no mesmo dia. Então, foi o dia que a gente pôs ela assim, fizemos até o dia da noiva dela. E a gente entrou com 50 lojas em 2008, no mesmo dia em São Paulo. O Faustão foi o grande divulgador nosso nessa dia. Então, assim, e aí vai acontecendo, né? Se você faz todo dia muito bem feito, se você é do bem, se você tem... Vai acontecendo. Não precisa... Eu nunca planejei, a não ser entrar em São Paulo, que eu vejo que a minha tia planejou, e nunca a gente falou que nós queríamos ser o maior. Nunca. Como eu nunca falei para os meus filhos ser o primeiro aluno da classe, sabe? Então, assim, nunca eles escutaram. Tem que ser o primeiro, tem que ser o primeiro. Essa competição que não leva a nada, né? A gente sempre falou, nós vamos crescer, o varejo precisa crescer, porque quando não cresce não tem condição. Então, foi isso. Aí eu fui entrando, e fui... Aí vai acontecendo também, não é? Nunca pensei que fosse... Ô, Luísa,
Deixa eu te perguntar uma coisa, só para os primos terem uma noção da grandeza que é o que a gente está falando, né? Pô, há 60 anos atrás, qual que era o tamanho, assim, da Não, Magalu? 60 anos a gente tinha uma portinha bem pequenininha, em Franca, e que nem vendia TV ainda, porque não tinha TV, vendia presente, essas coisas todas. Depois, a era da TV ajudou muito. Minha tia ia nas usinas vender de porta em porta, entregava, quer dizer, começou assim. Depois a gente mudou para um prédio onde era o Banco do Brasil, em Franca, que é a nossa loja, só que aí hoje é um quarteirão em Franca. E aí a gente foi crescendo, Araxá, Uberaba, comprava um ponto. Eu até as 120 lojas, eu ia pessoalmente montar, passava madrugada montando. Hoje nós temos 960 lojas. Agora a gente vai entrar no norte, em quase todo o Brasil. Faturamos 20 bilhões no ano passado. E, assim, então é uma empresa grande hoje, né? Então a gente foi comprando redes que nunca para poder tirar a competidora. A gente sempre comprava por estratégia, porque para nós era importante entrar naquela região. Entendi. Pô, tem muitos primos aqui que são muito fãs seus aí, pô. Os primos adoram o M-Glue aí, viu? Só isso que eu queria falar. E deixa eu falar um negócio, Luísa. Uma vez você disse o seguinte, uma não, eu já ouvi você falando isso várias vezes. Ó, primeiro faça o necessário, depois faça o possível e, de repente, você vai perceber que você pode fazer o impossível. O que você quer dizer com isso daqui? Tiago, inclusive, eu sou bastante paranífera, né? Já fui várias vezes da GV, da USP, de faculdades menores. Eu dou esse quadro para os formandos. Eu levo de presente para eles. Porque isso, para mim, foi assim, uma coisa muito importante. Você pode planejar onde você quer chegar, mas se você pensar só lá, você não chega. Então, se todo dia você fizer aquilo que é necessário, então, se você tem uma empresa, procurar vender, não entrar nesse negócio, está em crise, o que eu posso fazer? Lógico que a crise existe, eu não vou negá-la nunca, mas o que eu posso fazer para vender aquela cota que eu tive? O que eu posso fazer com a minha equipe? O que eu posso fazer para buscar alternativa? De repente, você começa a planejar o seu mês para que o seu mês dê certo, e busca e trabalha com a energia. Lógico, a minha tia, quando nós fizemos 60 anos, ela começou a empresa para gerar emprego para a família. Ela chegou num evento, Tiago, que tinha 1.600 líderes, é lindo a imagem, eu mostro isso na minha palestra, 1.600 líderes responsáveis por 25 mil empregos. Hoje o Magazine Luiza tem 30 mil empregos direto. Só que para isso nós não abrimos mão do nosso propósito, não vendemos a empresa, não quisemos ficar com muito dinheiro, enfrentamos muita dificuldade. Então, fazer o necessário é realmente, de repente, se você está fazendo o impossível. Imagina uma mulher que começou a trabalhar, não tinha dinheiro só para dar entrada, chega num evento, no dia que faz 60 anos certinho, que ela sofreu tanto, e nós todos, e a minha alegria de vê-la viva, meu tio que morreu em dezembro era vivo ainda, chegar num evento e ver 1.500 líderes responsáveis por 25 mil empregos direto. Não tem nada que pague isso. Isso é um impossível, que naquele momento você achava que era, né? Então, assim, começa todo dia, faça o necessário. Tira esse ar de derrota. Ah, Luísa, você é muito otimista. Eu não sou otimista. Eu sou de buscar... Não, eu acredito, mas eu sou de buscar alternativa. Acho que por causa que a minha mãe falava, volta e busca, eu falo que o cérebro tem dois lados. Problema e solução. Tem gente que é focado só em problema. Olha para uma planta, a planta morre, só está vivo porque não conseguiu morrer. E eu sou focado em solução. Tem um problema, mas não é eu que vou dar a solução. Os outros me acham muito inteligente, Tiago, eu não sou. Eu faço pergunta e somo que é isso. Inclusive, eu estou com você porque eu fiz isso. O Samuel chegou um dia na empresa, Luísa, vamos fazer uma pílula? Vamos fazer agora. E aí a gente ficou tão amiga, eu fiz o prefácio do livro dele, e ele me conseguiu agora não sei quantos mil seguidores, ele que fica fazendo meu planejamento, porque aí eu vou dar palestra para ele, a vida é uma troca. Então, assim, a pessoa sabe mais do que eu falo, me ajuda, me ensina, põe aqui. E aí a gente vai fazendo o impossível, eu nunca pensei assim... É muito louco. E ó, se for de seguidor, se prepara, porque os primos aqui, eles são tudo doido. Nossa, eu fico impressionada, não. E outra coisa, eles comentam. Eles comentam, os seus primos,
Agora é meus também, né? Os Somos primos todos primos. comentam, eles comentam, eles são legais, ele interage. Muito obrigada, gente. Desculpa Ai, aí alguma. Eu não sou tão profissional, algum pôster que eu não ponho igual o Thiago, o segredo, mas eu sou muito verdadeira. É eu que faço, eu que estou junto, não fico preparando. Procuro também contar alguma coisa da minha vida para não ficar com as coisas tudo chata. Ô, Luísa, e deixa eu falar, você tá falando sobre o impossível e é muito louco, porque quando eu comecei, também ninguém me deu oportunidade ali, e aí a primeira coisa que eu consegui foi ser um garçom, né? Então eu Ai, comecei que como legal. garçom na minha vida. E olha que legal, a gente tá falando de impossível, e hoje aquele garçom tá aqui com você e mais de 40 mil pessoas ao vivo. Então, Ah, essas histórias impossíveis são muito legais. E eu quero só mostrar uma coisa, já que a gente falou de impossível, vou mostrar uma pessoa para você, que é quem tá aqui no bastidor, ó. Essa aqui é a Camila, ó. Oi, A Camila. a Tá Camila, bom? Tudo bom, ela, bem? enquanto a gente está conversando, ela faz o Hum. resumo, ela prepara, ajuda no Ai, bastidor. que legal, Camila. É bom que eu vou aprendendo, viu, Camila? Eu vou aprendendo, Thiago. E foi ela que me impulsionou e que me convenceu a entrar na internet. Então isso foi muito legal. Ai, que legal. E você valoriza, né? Com E certeza. uma coisa que tem que fazer é gratidão, é devolver para as pessoas o que as pessoas fizeram. Isso é muito importante, eu fico muito feliz. Por isso que você está indo para frente, devolve para a Camila, fala que foi ela, como eu estou falando, que o contato seu veio através dos segredos da audiência. Aí eu cheguei lá para dar palestra, imagina aqueles jovens tudo de bermuda, tatuadinho, sobe eu no palco para dar palestra, né? Uma senhora, tal, né? Mas a interação do público é tão legal que a gente se sente muito bem na hora, muito legal. Foi muito legal o evento. Agora, Luísa, você teve um momento ali na Magazine que me parece que foi um momento muito importante, que foi o momento que vocês acabaram entrando no mundo digital ali, né? Você entrar no mundo digital e aí vocês escalaram muito o negócio. Me conta um pouquinho dessa disrupção, da onde veio isso, como vocês Então, fizeram esse eu negócio. acho que duas coisas só. Isso eu penso isso desde da década de 90, não é agora. Vai fazer a diferença numa empresa. É inovação e atendimento. É as duas. O resto tudo vira commodity. Inovação e atendimento. Entendimento. Então, a gente nos preparou, Tiago, para ser uma empresa que aceita inovação. A gente não fica. A empresa inteira trabalhou muito a mudança, porque você tem muito medo de mudar, principalmente quando você está indo bem. Então, em 91, a gente já criou uma loja eletrônica, não tinha nem internet. O que era isso? A gente foi para cidades pequenininhas, Igarapava, Cássia, que é uma cidade pequena de Minas Gerais, e Batatais, e falou: o Magazine Luiza traz para a sua cidade a loja do ano 2000. Não ia ter produto na loja, mas ia ter muita interação. E aí os outros falam assim, quando você vai fazer uma coisa nova, fala, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Realmente aquela lá foi difícil, porque o cliente via através da TV e do vídeo, porque não tinha nem multimídia no Brasil. Mas a gente pôs muito calor humano, centro de promoção, nós não perdemos a interação, o vendedor era que falava com o cliente, e a gente fez muito marketing educativo para o cliente entender, que nem sabia o que era internet na época, para isso. Então, assim, a inovação. Outra coisa que a gente fez, eu vou chegar na internet, não é de repente que as coisas chegaram, é valorizar muito a nossa equipe. O vendedor, a última coisa que ele queria ser era vendedor. Quando ele não dava certo em nada, ele ia ser vendedor. Se você pegar no dicionário, vendedor quer dizer uma coisa horrível. Como eu sou de uma família vendedora, nunca fiz nada errado para poder vender, a gente tirou todos os cargos na empresa e todo mundo era vendedor, para valorizar o papel. E hoje nós temos, então assim, a gente trabalhou muito a equipe. Nós estamos há 20 anos entre a melhor empresa para se trabalhar. Porque se você quer dar um bom atendimento, todo mundo tem que estar envolvido no bom atendimento. Imagina uma empresa. Então, assim, eu costumo dizer que tem que estar envolvido no coração, na cabeça e no bolso dos funcionários. Na cabeça é quando eles participam, eles sempre. O que a empresa tem que melhorar, o que ela precisa continuar fazendo, o que ela precisa fazer. No coração é a verdade. Eu não posso estar aqui pregando uma coisa e fazendo outra lá. E para ser verdadeiro, não quer dizer que eu vou acertar sempre. Você pede desculpa, você fala, errei, me desculpa. Mas é a verdade. Eu não posso falar em ser ético e embutir um produto para cliente. Se o vendedor embute na nossa empresa, ele é mandado embora por justa causa, porque mesmo que isso dá lucro. Agora, eu não posso garantir que ele não embutiu. Agora, eu posso garantir que quando ele fica sabendo, que ele ganha sobre isso. E a terceira coisa é no bolso. Quer dizer, eu costumo falar para as empresas,
Vendeu acima de 105, deu lucro acima. Distribui, faz uma pizza, distribui, dá um prêmio. A empresa precisa, a equipe precisa saber dela. Então, isso foi uma coisa importante para chegar onde eu vou te responder. E vocês têm uma política de meritocracia, né, Luísa, ali, né, na empresa? A gente tem assim, uma política muito legal de avaliação e a própria equipe é que avalia o seu chefe. Não é quer dizer, isso pesa muito na empresa. E depois a gente também tem que ter coragem de tomar algumas medidas que a gente não tem. Então, assim, o varejo é muito informal até hoje. Você imagina na década de 90. A gente tomou coragem e auditamos uma empresa, por uma empresa internacional. Tiago, quando você audita uma empresa, os 3 primeiros anos é terrível. Eu brinco com a auditoria. Puta, eu paguei você para falar mal de mim, né? Mas aí, isso foi uma coisa, na época, muito difícil, porque nós não dávamos lucro para o mercado ver, porque a gente tinha um balanço auditado. E depois, uma coisa importante é quando você sabe dividir o que você tem. Então, por exemplo, na época, o lucro financeiro, eu vendo uma geladeira por 1.000. Se eu vender à vista, eu ganho no máximo 2%, 3%. Mas se eu vendesse a prazo, eu ganhava 10% sobre o financiamento. Mas como é que eu ia conseguir ter financiamento de dinheiro? A gente chamou um banco e falou: você quer 50% do meu lucro para você, do lucro financeiro, para você ser nosso parceiro? Nossa, na época o pessoal falou: você é doida, você vai dar 50% do seu lucro, e aí foi o Unibanco. Mas se eu não tivesse dado 50%, sacrificado um pouco o dinheiro a curto prazo, hoje nós temos nessa carteira milhões que é de sócio, mas, puta, crescemos muito mais. E assim foi indo essa atitude. O digital nasceu em 91, quando a gente começou a montar loja eletrônica, que hoje chama Magalu, né? É loja física. Hoje a gente tem 180. Aí o Frederico, que é, por acaso, meu filho, que eu nunca criei ele para trabalhar na empresa, ele sempre gostou de varejo, também pequeno ele ia trabalhar em desenho, porque ele queria trabalhar. Ele veio fazer faculdade em São Paulo e ficou 8 anos trabalhando em mercado. Um belo dia, ainda em Franca, ele falou: eu quero voltar, porque eu quero montar o .com. E naquela época a Nasdaq começou a separar, criar a Amélia, ele não acreditava nisso, e foi em 2001 para a empresa para criar o .com, porque ele tinha trabalhado em banco, ele tinha trabalhado em um fundo que tinha tecnologia, e começou a montar o .com. Agora, uma coisa muito importante, que o propósito, gente, tem que ser claro de uma empresa. E da pessoa também. A pessoa precisa ter propósito, porque poder e dinheiro é uma coisa perigosíssima. E você não tem poder, você está de poder, você não tem emprego, você está de emprego, você não tem dinheiro, você está com dinheiro, porque tudo é muito rápido se você brincar. E aí a gente nunca abriu mão do nosso propósito. E em 2011 a gente entrou na Bolsa, nós entramos com a ação a R$18, e o mercado naquela época queria, o que valia era só .com. E a gente era pressionado para separar os dois mundos. E o Frederico não acreditava nisso, a gente não acreditava nisso. A minha família nunca ligou para valor de bolsa, quanto está, e ela era maior acionista ainda. Eu agradeço muito isso. As nossas ações chegou aí para 50 centavos. Nossa! A empresa, junto, o .com com o outro, chegou a valer menos de 500 milhões. E na época, se a gente separasse, só o .com valia 3 bi. Não sei se você está entendendo. Assim. Nossa! E a gente manteve firme, tia, não vamos separar, a gente não acredita nisso. A minha família nunca ligou para o Marcelo Silva, que foi meu grande parceiro também, que foi o CEO da época, antes do Frederico, e nunca falou: por que a empresa está valendo só isso? Não, também não fala parabéns. Assim. Fica feliz de hoje estar valendo 190 as ações, né? Então a empresa hoje vale mais de 30 bi. E se a gente tivesse separado, naquela época seria bom. Nossa, só o .com vale 3 bi, seria ótimo. Mas hoje a empresa não estaria... Aí, de repente, o mercado viu que realmente o separar não é bom. Eu quero dizer para o pessoal que está te ouvindo, eles vão ficar felizes. Loja física não vai acabar, de jeito nenhum. Mas ela vai mudar de configuração. Não tem jeito de ter uma loja física e não está no marketplace, não está na internet. O cliente vê na internet e vai comprar na loja física. Magazine Luiza, com todas, famoso digitalmente no mundo inteiro, abriu 100 lojas físicas.
o ano passado, e vai abrir muito, eu não posso contar quanto, porque eu estou na bolsa, senão o povo me mata, mas vai abrir muito mais esse ano. Então, ela não vai acabar, mas ela tem que ser mudada. Ela tem que ter totalmente, ela tem que ser muito, muito diferente do que ela foi. Mas ela não vai acabar. O pessoal morre de alegria quando eu falo isso, tia. Morre de alegria. Tô comemorando aqui. Caramba, olha que incrível essa história, primos, que a Luísa falou. As ações, elas abriram lá R$18 ali, foram para 50 centavos. E hoje valem ali em quase 192, R$193. Coisa incrível. E Luísa, e deixa eu perguntar uma coisa. Agora, o que ajudou o propósito de acreditar que nós nascemos para gerar emprego, não era para ter riqueza a curto prazo, não era. E a família que não pressionou, porque qualquer pressão você acaba entrando, né? 3 bi. Só o ponto .com, por que eu não ia separar? E 500 mil os dois juntos? É verdade, né? Pô, 3 bi, olha isso. Né? Deve ter sido uma decisão difícil aí na hora, né? Punho firme ali, segurar. Não era unânime, né? Então, caramba. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, Luísa. E já vou perguntar um negócio sobre propósito também, tá? Vou pegar esse gancho. Antes de eu perguntar um negócio sobre propósito, eu quero te perguntar o seguinte. Pô, eu vejo muita gente mesmo, assim, milhares de pessoas que não têm dinheiro, mas elas parecem ter dinheiro, sabe? E sabe aquela pessoa que não tem dinheiro, mas ela quer parecer ter dinheiro o tempo todo? E eu queria te perguntar, genuinamente, qual é a diferença para você de comportamento, de forma de pensar, entre a pessoa que tem dinheiro e a pessoa que não tem dinheiro? Quais são as diferenças de comportamento dessas pessoas? Eu costumo dizer assim, você tem que pensar rico, porque não paga você pensar rico, mas agir conforme o seu bolso. Porque fluxo de caixa quebra. O que é isso? Uma empresa que gasta mais por mês, você entrar no cartão sem ser o seu dinheiro. Então, assim, isso quebra qualquer pessoa. Então, assim, mas tem pessoa que pensa pobre, age rica e fica devendo para os outros. Normalmente nunca tem. Pensa pobre, ai, não posso, ai, não, isso aí é muito caro. Mas na hora de fazer a coisa tem. Então, assim, eu, quando o funcionário está com muito tempo desempregado, que infelizmente nós estamos vivendo isso agora, e o Magazine Luiza está gerando 500 empregos por mês, por causa dessa abertura de loja, nas cidades que a gente abre loja, eu estou sempre com o pessoal novo, eu falo, olha, vocês devem estar com dificuldade financeira, devendo. Os primeiros salários que vocês receberem, cuidado, não se empolgue, paga tudo que está devendo, e para vocês não querem ter problema, vocês só podem gastar uma porcentagem do que vocês têm. Se você tem esse controle, isso eu chamo fluxo de caixa. Então, assim, agora a diferença, geralmente, assim, a gente tem que tomar muito cuidado até para julgar, porque quando o dinheiro passa a ser a primeira coisa para contar. Primeiro, hoje não usa mais gente, que antigamente você é muito novo, mas falar que tinha dinheiro era status. Hoje é meia vergonha ficar contando papo. Então, primeiro, não usa muito ficar contando papo, né? Ainda mais quem não tem. Então, fica quietinho. As histórias de vida são isso. E segunda, pessoas que muitas vezes estão muito inseguras. Na minha família, desde que eu sou pequena, era proibido. A minha tia chegou a ter um carro mais bonito que o da época, o Galaxy. Você acredita que ela não saía durante o dia de Franca para São Paulo para não ostentar? Então, ostentação na nossa família era uma coisa muito séria, sabe? Para que precisa fazer isso? O que manda é o que a gente é o que a gente faz. Então, assim, o que difere uma pessoa é que muitas vezes o poder e o dinheiro subiu, o poder do status. Isso é uma coisa que é muito perigoso. Eu falo que eu me protejo todo dia. Ah, você é isso, você... Não, eu estou nisso. Então, você tem que saber que você tem que fazer mais bem feito para continuar. Igual você. Cada dia você tem que fazer mais bem feito para continuar tendo esse monte de seguidor, que eu estou impressionada. Eu nunca vi nada assim. Então, mas você tem que fazer. Se você achar que já está tudo bem, que eu sou tal, aí um pouquinho começa a cair, você perde o que tem. Então, você está, né? E segundo, assim, trabalha muito com a sua autoestima e com a sua segurança. Não é por aí que você vai conseguir, né? Então, agora as pessoas só têm uma coisa em comum, quem vence, que eu prefiro falar de quem vence. Sabe, batalha, trabalha, sua, gasta sola de sapato, e é uma pessoa que sabe trabalhar com os estresses.
Porque não tem nada que você tem problemas que você vai ter que enfrentar, não tem nada, e sabe naquele momento trabalhar, mudar de ciclo, sabe? Enfrenta os problemas de cara, busca. Os outros me acham muito inteligente, Thiago, eu não sou, eu sou o que é isso. Quando eu tenho um problema, eu vou perguntando, quando eu quero saber. Aí os outros vão me ajudando, porque eu falo, me ajuda, como é que faz isso? Como é que a gente sai dessa? E aí as pessoas começam a somar que isso. Então, eu não sou tão inteligente. Eu falo isso, ninguém acredita. Eu somo que isso. Ó, Luísa, eu queria te dizer o seguinte, tá? Você falou de, nossa, esse trabalho que eu tô impressionada. Ó, você faz parte da família dos primos e primas já por aqui, tá, Luísa? Então, Obrigada, agora você obrigada. tá Não, inserida eu estou aqui. muito lisonjeada. Nossa, de repente, eu nem sei assim, meu Instagram, eu vou contar para vocês que eu resolvi fazer assim. Eu sempre fui aberta ao novo, sempre comprei tablet, mas nunca tinha entrado nas redes sociais. Eu conto isso até para os mais velhos, que não. No seu caso, não, porque todo mundo já entrou. Mas quando eu estou em palestra, um dia eu perdi do meu netinho de 30 mil a 1.000. Aí eu cheguei para uma. Falei, Pedro, pedi do Antônio de 30 mil a 1.000, o que, que eu faço? Uai, vovó, treina todos os dias e não desista. Aí eu resolvi pegar o Instagram. E no começo, as minhas fotos ficavam muito ruins. Aí minhas filhas, meu pessoal, que foto horrível. Eu falava assim, ainda você abre, mas eu sou pública, eu tenho que abrir. Esse dia, meu netinho, que agora minha filha está fazendo um curso fora, mudou para fora, esse que falou, ele me mandou, vovó, põe no seu Instagram para o pessoal me seguir, me seguir, me seguir. Olha, vovó, e eu abri, meu Instagram é aberto, 11 anos. Aí ele falou, obrigado aos 500 mil, aos 500 seguidores, 500, e obrigado à minha avó, e arrumo ao 1.000. Então, assim, e eu nunca nem olhei assim no Instagram, assim, eu não era muito focada. De repente, depois de você, do Segredo da Audiência, todo dia aumenta. E eu não era muito de olhar. Eu falo, gente, que povo de força. Muito obrigada. Agora eu vou fazer meu alfinetinho. Muito obrigada ao Segredo da Audiência. Muito obrigada a você. Muito obrigada aos que me seguiu. Agora rumo, né? Quem fica falando, rumo, vamos aumentar, vamos aumentar. Vão aumentar. É o menino do Segredo de Audiência, que fica, vamos, Luiz, Samuel, que eu sou muito amiga dele, vamos aumentar. Eu nem era muito focada nisso, eu era focada em ser verdadeira, fazer as coisas certas. E os outros, eu sofro muito meme, né? Não sei se você sabe. Você não sabe o Tô que é ser sabendo. meme. Eu sofro meme uma vez que eu enfrentei o Diogo Mainardi, aí ele me pôs naquela lista dele, todo mundo acha que eu sou PT, nunca me filiei a nenhum partido político. Eu sou Brasil. Eu sou apaixonado, Magazine Luiza, há 20 anos, canto o hino nacional em todos os seus lugares, toda segunda-feira. Minhas filhas visitaram o Brasil antes de ir para fora. Eu tenho um compromisso com o país muito grande, nunca me filiei. Hoje eu tenho um grupo de mulheres do Brasil com 26 mil mulheres, que também está trabalhando 18 segmentos, juntando para que a gente seja melhor. E aí o povo me coloca, não compre no Magazine Luiza. Nunca tive um BNDES, eles ficam colocando que eu tenho BNDES, tá? E aí eu falo, bom, não sou isso, um dia vai aparecer. Outra vez foi com o tombo, né? Quando eu caí com a tocha e aquele boom. E aí depois eles resolveram fazer uma propaganda com a tocha. E agora foi o melhor, foi quando a gente está fazendo fez um pedido de compra para comprar e só falta aprovação da Netshoes. Aí eles puseram eu comprando um tênis e falando, ela se entusiasmou e comprou todos, né? Então, assim, dessa vez ainda foi melhor um pouquinho, porque eu já sofri. Quem não foi meme não sabe, Thiago, o que é ser meme. É duro, viu? É duro. Mas esse da Netshoes, eu tenho que admitir que eu não aguentei. Eu tive que rir nesse daí também. Olha, você sabe que nós fizemos às 7 horas da noite, a gente avisou o mercado. Às 7h30, minha filha, que mora em Lisboa, casada com português, ela já me mandou o meme, já estava lá. Que força que tem isso, né? É muito rápido. Mas esse ainda foi melhorzinho um pouquinho. Mas os outros eu sofro até hoje, viu? Não, até do tombo foi bom que a gente fez uma limonada. Agora o primeiro é difícil. É que a Luísa tá falando aqui porque compraram na Netshoes e tal, enfim, é disso, primos. Ô, Luísa, deixa eu te fazer a última pergunta aqui. Tá? Você falou muito sobre propósito, né? E no seu caso, eu sei que não é mais pelo dinheiro. Talvez nunca tenha sido pelo dinheiro, né? Você tem hoje uma posição privilegiada de quem trabalhou muito, de quem se esforçou muito, de quem construiu financeiramente. Agora, por que você continua? Por que você continua? Com esse dinheiro você, teoricamente, né, não precisaria mais. Enfim, por que você continua?
Ô, Tiago, assim, para nós, o mais gostoso é construir, é fazer. Então, assim, imagina os outros falam assim, vou tirar férias. Por que você não... Férias não tem graça quando você não trabalha. Então, você vive de férias. Então, essa força de trabalho, agora eu tenho um propósito muito grande que é com o Grupo Mulheres do Brasil. Eu estou tacando muita violência para a mulher. Eu quero pedir para o pessoal, a cada 2 horas uma mulher é morta no Brasil. Não importa o que ela fez. E eu entrei nisso no Grupo de Mulheres do Brasil. A gente tem um comitê de violência, mas eu nunca tinha levado para a nossa equipe para valer, até que há 2 anos atrás uma vendedora linda nossa foi morta pelo companheiro, canivetada com o filho do lado. Então, assim, eu pego campanha e eu tenho que devolver para a sociedade. Como é bom você compartilhar o que você sabe. Você cada vez sabe mais, porque você troca com as pessoas. Então, assim, nós temos um compromisso muito grande de gerar emprego. É muito triste 13 milhões de pessoas desempregadas. Então, o Magazine Luiza a família tem esse compromisso e a gente gostaria que o mercado melhorasse cada vez mais, porque eu falo que depois da saúde não tem nada melhor do que você ter uma ocupação. Não tem nada melhor, sabe? Até a família vive melhor, a vida é melhor. Então, por que eu vou ficar parando aí? Então, quando eu tiro férias, todo mundo fala, você precisa tirar férias, porque eu durmo pouco também, assim, eu tenho uma energia boa. Olha, cuidado, se cuida. Então, se eu vivesse à toa aí, não tinha graça, né? Que bom você ter a vida assim. E o propósito, gente, é a espinha dorsal de você. Quando meu filho teve o primeiro emprego, eu escrevi uma carta para ele. Isso ele estava na GV ainda. Tem uma missão, descubra e lute por ela. O dinheiro não é só a única missão, ele é muito importante. Mas se você só tiver com ele, quando você tiver ele, você fica muito vazia. E quando você perde, você fica muito vazia. Então, tem uma missão. Compartilhe o que você sabe. Você é do tamanho daquilo que você compartilha. Pô, que legal. Que incrível. Olha, Luísa, demais. Incrível. Amei. Os primos amaram. Você tá vendo os comentários aí? Obrigada. Incríveis. Vocês podem comprar no Magazine Luiza, porque eu não tenho partido político, eu nunca me inscrevi, nunca saía nada. Não é verdade isso que colocam. Eu sou, sim, brasileira. O governo está junto, eu estou para ajudar. Não é para reclamar, eu estou para ir lá falar o que precisa ser falado e ajudar a fazer. Porque eu quero convidar todos vocês a assumir o Brasil como seu e parar de reclamar e parar de apontar dedo para político. E é nosso Brasil. Tamo junto. Ó, Luísa, obrigada, Tiago. a Camila quer te dar tchau aqui. Peraí que a Camila quer te dar tchau, peraí. Aqui, ó. Camila. Ai, meu Deus, eu pus em mim de novo. Obrigada, viu, Camila? Obrigada, bem. A mulher é amiga de mulher, sim, viu? Obrigada. Mulher é amiga de mulher, sim. Eu estou tirando essa premissa que mulher não é amiga de mulher. Nós somos amigas, sim. Ai, meu Deus. Ó, Luísa, então, obrigado. Eu vou passar uns recadinhos finais para os primos, tá? Quer passar alguma última mensagem para os primos? Olha, muito obrigado, Tiago. Obrigada a todos vocês que acordaram tão cedo. E muito obrigada. Eu sou uma pessoa que vou errar, que vou acertar. Eu sou super humana, mas eu estou aqui para ajudar a construir esse país junto com todos vocês. Muito obrigada, Tiago. Foi uma experiência muito legal essa, da gente poder estar assim. Você viu que eu nem me perguntei o que você ia falar, nem nada, porque eu não gosto disso. Eu chego e gosto bem espontâneo. Isso aí, tem que ser muito espontâneo. Obrigada. E, ó, um beijo. Tá convidada para a gente fazer mais coisas junto, para a gente gravar o podcast, para a gente gravar mais vezes aqui. Vamos tá bom? mesmo. Quem sabe aparecer no nosso evento em agosto. Teremos 10 mil primos lá no evento. 10 mil, Luísa. Aí eu vou para, lógico, 10 mil primos eu vou subir. Agora eu até estou olhando, porque eu nem olhava se estava aumentando ou não. Agora, depois do Samuel, ele fica me mandando todo dia. Aumentou 1000, aumentou não sei o quê. O Samuel, ele fica me mandando. Nossa, se eu for lá, vai estourar, meu. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Um bom dia para todos vocês. Obrigada. Obrigado. Parabéns. Vou passar uns recadinhos para os primos aqui. Obrigada. Tchau, Luísa. Muito obrigado. Eu já te mando uma mensagem aí. Valeu. Tá. Nossa, primos, que legal, hein? Que legal. Foi muito incrível isso. Foi muito incrível. Olha essas pessoas que estão vindo aqui. Olha a Luísa. Olha o que ela falou. Olha a aula de MBA que ela nos deu. A aula de vida. A aula de alguém que construiu toda uma trajetória, uma história bilionária, uma história gigante que impacta milhares de pessoas, que emprega milhares de pessoas. Cara, que história incrível. Hoje a gente tem 3 lições de casa
primeiro um anúncio, tá? Amanhã temos uma participante especial também aqui de manhã. Participação especial. Vou falar hoje aqui nos stories depois quem vai ser essa pessoa. Mas a gente tem 3 lições de casa. Primeira, quando terminar a live aqui, eu vou correndo pro meu feed no Instagram, vou postar uma foto com uma frase da Luísa. Tá? Vou fazer isso daqui. Então, o que vocês vão fazer? Todo mundo que participou dessa live tem que ir lá e dar um soquinho. O soquinho que só pode dar quem participou da live. Quem não participou da live, sem buchitagem, tá bom? Então, quem participou da live aqui vai lá e dá um soquinho nessa foto. Segundo, marca a primeira pessoa que vem na sua cabeça que deveria ter assistido essa live incrível, foda. Ou todas as pessoas que você gostaria que tivesse assistido essa live. E hoje, como temos uma convidada especialíssima, que é a Luísa, depois de fazer essas 2 coisas, eu quero que vá todo mundo pro Instagram dela e eu vou postar a foto dela no meu Stories para vocês pegarem o perfil dela, quem não pegou ainda. Eu quero que vocês vão lá no perfil dela e comentem na última foto que ela postou, #gratidão, porque o que ela fez foi, assim, absurdo. Quanto vale a hora da Luísa, gente? E a Luísa tá aqui de manhã, 5 horas da manhã, falando para todos os primos e primas. Então, o que a gente está fazendo é absurdo. Agradeço demais, Luísa. Estou recapitulando. Vou postar a foto no feed. Comenta com um soquinho quem assistiu. Marca a primeira pessoa ou todas as pessoas que deveriam ter assistido essa live. E depois Instagram da Luísa e bota um #gratidão. Tá bom? E hoje, no decorrer do dia, eu te digo quem que virá amanhã de manhã. Primos, grande abraço, ótimo dia. Meu Deus, que incrível. Estou extasiado. Valeu!